Oi, pessoal. Boa noite. Todo mundo chegando aí. Alexandrina, Luciana. Quero máscaras. Pati, tô esperando Pati. Vamos lá. Tá? Oi, Pati. Oi, nós. Tudo Tá bom? bonita, adorei esse. Gostei. Você sabe que tem a ver com o nosso signo do mês, o câncer, né? O signo da família, da ancestralidade. E é interessante como traz à tona assim, o lado inconsciente, você vai se organizando. Eu sou ascendente câncer. Na hora que eu estava me arrumando, que eu ia soltar o cabelo, aí eu disse assim, eu não vou soltar não, eu vou ficar assim. E isso me remeteu às minhas origens africanas, né? Meu É avô verdade. paterno. Aí depois eu me lembrei, a lua em câncer está passando, cruzando o meu ascendente câncer. Então, como isso Sim. é automático, né? Você não para pensar e você toma consciência, às vezes, depois do que você está fazendo. Aí eu digo, vou ficar assim, não vou soltar o cabelo, não, vou ficar com meu torso, meu lenço assim. E me lembrei das origens, né? Família, o Sim. signo do mês, câncer, né? E com esse eclipse, então, vai mexer com o nosso passado, nossa história, não é? O pessoal está entrando aí. Oi, Kátia. Sua bênção, Gisele. Está abençoada, minha filha. Ah, Mãe foi muito Gisele, engraçado. mãe Eu fui com Gisele. fome. Mãe Gisele, né? Hoje eu estou aqui de Mãe Gisele. Ai, ai. Ai. Então, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo astrológico. Hoje vamos falar sobre o céu da semana. Tem muito movimento aí. A semana passada nós demos uma parada, né, Paty? E aí a gente tem muita coisa para falar, condensado nessa semana, que o céu está em movimento, tem um monte de coisa nova. E, como eu postei antes, né, é um momento de reflexão. Nós estamos até o dia 25, agora de junho, estamos com vamos estar no dia 25 com 6 planetas retrógrados. Então, independente de quais são eles, a gente já falou disso na última live, um planeta retrógrado, ele chama a gente para reflexão, revisão, reorganização da natureza daquele planeta, do simbolismo dele, do que ele representa. O mais recente que entrou em retrogradação, que foi dia 18, foi o planeta Mercúrio, que é o da comunicação, do movimento, dos negócios, dos estudos, não é? E do comércio, dos papéis, tudo que tem a ver com comunicação, com assinaturas, com papéis, com computador, compra, venda, tá? Então, sul e do verão no hemisfério norte, e a Lua em Câncer também, que entrou e compôs ontem com o Sol o eclipse solar, que vai durar um tempo ainda. Só que hoje a Lua já está a 21 graus. Nesse momento, nós estamos começando o nosso bate-papo. Então, assim, o Mercúrio retrógrado, que foi o que entrou mais recentemente, ele vai trazer a revisão desses temas e, como ele está em câncer, vai mexer com assuntos do passado, ligados à família, às vezes coisas antigas que você não mexeu, de patrimônio de família, ou de casa, ou relacionamento com mãe, enfim, com o passado de um modo geral, que o signo de câncer representa. Né? Esse eclipse também potencializou as questões cancerianas, né? Então, o passado, a ancestralidade, a família, os sentimentos que o signo de câncer traz, é um momento de conexão com esse passado e com esse interno
né, que câncer também representa dentro da gente, essa necessidade de segurança e de, eu diria mesmo, de pertencimento, né? Em princípio de família, de colo, de cuidados, como é que anda tudo isso na vida da gente, né? E, na sequência, o próximo que vai ficar retrógrado para compor esses 6 é o planeta Netuno, que vai ficar retrógrado no dia 23, agora, e Netuno traz essa ligação com o coletivo, com os sentimentos, às vezes, indefinidos, né? Aquela tristeza ou aquela compaixão, aquele se colocar no lugar de muitas pessoas, ou tomar as dores dos outros e querer ajudar, ou o lado confuso, não é? Às vezes sem limite, às vezes sem conseguir ter clareza das coisas. Cada planeta traz um lado que a gente pode chamar de positivo e negativo, e a gente vai, às vezes, vibrando dos 2 lados até fazer as nossas opções, fazermos nossas opções. Então, é interessante que vocês vejam, eu coloquei isso no post na semana passada, vocês olhem depois com calma no mapa, os graus que estão esses planetas transitando nesse período que nós vamos falar, e vão olhando, particularizando a experiência, porque embora a gente fale aqui de coisas amplas, mas a nossa proposta é de trazer sempre um olhar para o individual, porque cada um tem sua escolha. Então, embora a gente tenha estímulos para coisas coletivas, mas cada um de nós tem a sua escolha, tem sua história e faz a diferença, né, naquela escolha que a gente fizer. Pati? Gi, só para completar do Mercúrio retrógrado, eu fiquei pensando que é interessante que Mercúrio retrógrado virou uma coisa falada por muitas pessoas, inclusive que não tem uma ligação maior com a astrologia, né? Tem pessoas que têm pouco contato, mas que dizem, deve ser Mercúrio retrógrado. Se tornou algo muito comum, né? Se falar do Mercúrio retrógrado. Mas é interessante pensar que, nesse momento, o Mercúrio está retrógrado no signo de Câncer, né? Que tem tudo a ver com o momento maior que a gente está vivendo de sensação de patriotismo, né? Do lugar que você, do amor que você tem pelo povo, pela sua sensação de se sentir pertencente ou não pertencente ao seu país, né? Lembrando que a gente estava com um movimento muito forte. Beta botou que essa foi ótima. Uma coisa que eu fiquei pensando que antes da pandemia, né, no ano passado, existia um movimento muito forte das pessoas dizerem que iam embora do Brasil, né? Isso tem a ver com câncer, né? E nesse momento a gente tem um retorno de muitas pessoas revisando esse desejo, apesar de estar tudo tão difícil, né? Porque eu acho que esse Mercúrio em Câncer ele está trazendo essa ligação também com a pátria, né? Isso. E o eclipse, Tati, o eclipse deve potencializar isso também dentro de nós, né? Quer dizer, onde você pertence, o que está bom, o que está ruim, o que está seguro ou inseguro no seu lugar íntimo. Então, isso vale para casa, para a família e, como você lembrou, para a sua cidade, para seu país, né? Até porque esse eclipse, né, a gente conversou isso de tarde, esse eclipse de ontem, ele aconteceu no grau 0 de Câncer e faz um aspecto, esse grau 0 do eclipse, faz um aspecto tenso no mapa do Brasil, estimulando o planeta Plutão, que é o planeta da transformação, que simboliza morte, renascimento, mudanças profundas, na área relacionada com valores, né? Plutão representa poder também. Então, é um momento onde tem tensão e busca de segurança, mas assim, numa situação de interrogação, que aí entra, inclusive, a questão do dinheiro, né? No sentido coletivo, ninguém tem certeza 100% como vai ser os ganhos daqui para frente, como vai ser a parte financeira, ninguém tem.
né? Então, embora apareça no mapa do Brasil como uma coisa coletiva, vai nos atingir individualmente. Então, é um momento que também traz para a gente essa revisão da segurança no sentido material, não só o dinheiro, mas também onde você está acolhida, como é que está a sua família. Eu tenho 3 meses que eu não vejo minha mãe, gente. Minha mãe levava para passear todo domingo. Minha mãe tem 98 anos, eu falo com ela todo dia, mas assim, aquilo que era o docinho da vida dela agora, o passeio, está suspenso, né? Está suspenso. Então, é um momento de revisão do significado da gente na família, do significado de cuidar, de ser cuidado. Cada um vai ter isso individualmente, né? Então, com todos os outros retrógrados, que é Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno 523, Mercúrio, e qual é o outro? São 6. E Vênus. E Vênus. Porque Vênus sai no dia 25. Né, dessa retrogradação. Mas até lá, vejam que é um chamado, uma pressão para que a gente faça revisão no significado de todos eles, na nossa vida individual, na nossa participação na sociedade, a partir, inclusive, do que nós estamos vendo acontecer, né, no país. Uhum. Quer completar, Paty? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que essa semana tem muitas questões fortes no céu, né? Em relação a esse Mercúrio que fica retrógrado, a esses 6 planetas que ficam retrógrados, então obrigando a revisão, e essa coisa do eclipse, que é sempre algo que me chama muita atenção, porque o mapa ele já tem tanta coisa, né, para a gente olhar, que às vezes o eclipse a gente não dá essa atenção toda, né? Mas o eclipse ele é muito interessante porque, de fato, ele vem reforçar, né? Ele vem dar uma reforçada naquilo, ele obriga você, muda o curso das coisas, né? Então, coisas que você não queria olhar, você olha naquele momento. E lembrando uma coisa muito positiva, muito interessante, é que o eclipse ele pode ser muito positivo também. Sim, com certeza. Naquela área em que a gente tem esse grau, que é o grau do eclipse, né? Que a gente vai falar mais adiante, que é o 0 grau de Câncer. Que gente, imagina, o 0 grau de um signo é um grau muito importante porque ele contém toda a semente daquele signo. Exato. Perfeito. Perfeito. Assim, o potencial está todo ali, né? Exatamente. Está bem no começo. Tá bem no começo. Agora, é interessante lembrar que o eclipse solar, ele acontece na lua nova. E a lua nova, por si só, já tem esse significado de plantar uma semente, de algo que pode germinar a partir dali. Então, é um momento onde a gente tem algo potencialmente chamado para germinar, para a gente plantar, para dar sentido, né, ao novo começo, mas que aquela região está obscurecida. Então, a gente pode estar sem perceber direito por onde começar ou por onde terminar. Então, é o foco que a gente precisa olhar. E lembrando também que o eclipse solar, ele, como é o Sol que escurece, vai estar relacionado com as figuras masculinas, mais associado com figuras masculinas, que é o símbolo do Sol. Então, é um momento onde pode sumir figuras masculinas, sumir por morte, sumir sumido mesmo, e, eventualmente, também mexer com essas figuras, uma pessoa que cai, ou que perde um cargo, ou que tem uma denúncia, me lembrando da prisão do Queiroz nesse momento, né, que foi um pouco antes do eclipse, mas já pode fazer parte desse eclipse, ele estava desaparecido, e tem a ver com o Mercúrio também, né, o Mercúrio retrógrado, que as pessoas se movem para resolver questões anteriores. Então, de repente, acharam o Queiroz, né? Então, essas questões sociais, nesse momento, também são pertinentes a um eclipse no signo de Câncer, porque Câncer não é somente o signo da família, é um signo que representa, que é regido pela Lua, e a Lua representa essa coletividade, a Lua representa o público, tá? E, inclusive, no mapa do Brasil, a Lua representa o povo, né? No sentido do todo. E Mercúrio também é o ladrão, né?
Sim. Mercúrio é um ladrão. Exato, exato. É o que É o engana, larápio. É o aquele que larápio. pega algo que é seu que você nem vê que pega. Porque lembrem que Mercúrio é o Hermes, né? E ele tem asinha nos pés. Então ele rouba e você nem vê que ele roubou. É a lei do Gerson. Mercúrio é que representa a lei do Gerson. Não é? O Mercúrio não é bom nem ruim. Agora, ele representa no lado difícil os ladrões, o você querer se dar bem em cima do outro, então passar uma lábia e se dar bem, não está nem se importando que o outro vai se dar mal. E o lado positivo é que Mercúrio é o planeta que mais representa a possibilidade de criatividade, porque ele rege comunicação e ele tem meio que asinha nos pés. Então, ele tem liberdade para ir e vir. Então, esse é um lado positivo, buscar informações, levar informações. A jornalista Andréa Sadi, que entrevistou o advogado da família Bolsonaro, ela foi bem mercuriana naquele momento, leve, brincalhona, e falou uma coisa super séria, que todos nós gostaríamos de perguntar o que ela perguntou, e viralizou. Isso também é uma coisa de Mercúrio, né? Mercúrio em Câncer, então viralizou porque ficou popular. Então, mas como que ele apareceu na sua casa, né? Apareceu como? Ele pulou o muro ou ele entrou voando? Parece brincadeira, mas Mercúrio tem um elmo, o desenho de Mercúrio tem um elmo, né? Porque ele fazia a ponte entre Zeus e o Hades, o Plutão. Né? Mercúrio faz a ponte entre o céu e o inferno. Diga. E Mercúrio também, né? Que a gente termina aprofundando, porque Mercúrio é muito importante. Mercúrio também tem uma coisa interessante que eu tenho reparado muito, os argumentos do advogado, os argumentos do Queiroz, né? Os argumentos do bolsonarista são argumentos bem mercurianos, que é assim, nega afirmando e afirma negando. Verdade. E que é bem uma coisa, como você falou, é uma coisa bem de Mercúrio mesmo, quer dizer, você está vendo que ele está mentindo, você está vendo que a pessoa está mentindo e a pessoa acaba se convencendo da própria mentira. Isso é bem mercuriano, né? Acaba se convencendo que aquilo é verdade, né? Então, é uma coisa que a gente está vivendo meio doida. Mas o Mercúrio retrógrado faz com que o coletivo repense essas questões, não é? E o eclipse também traz isso, vendo que, como eu disse, o eclipse solar, então figuras masculinas podem desaparecer, podem cair, podem mudar de status, podem ser denunciadas, como eu falei no caso do Queiroz, né? Ele não desapareceu, mas ele foi o contrário. Ele apareceu, mas ele, entre aspas, caiu, porque ele saiu de um canto e foi para o outro, ele foi para a prisão. Então, isso também tem uma coisa de recolhimento e de apagamento que o eclipse faz, de desmaio, no caso, né? Eu não conheço o mapa dele para falar e nem queria perder meu tempo falando só dele, né? Vamos falar de outras coisas aqui, mais gostosas até. Pati, lembrando que a gente conversou de tarde, eu e Pati, antes da gente começar aqui, a gente conversa, divaga, ficamos 1 hora preparando o que a gente ia conversar com vocês. Então, Pati, e aí quando chega no dia 25, que Vênus vai voltar ao movimento direto, aí a gente pode ter outras novidades. Lembram que Vênus está em Gêmeos, sim, e que Vênus estava mais perto da Terra, não está mais perto da Terra, e nesse movimento de retrogradação para mais perto da Terra, é como se ela descesse para o Hades, ou que fosse para o mundo subterrâneo. Então, é como se fosse um processo de morte e renascimento. E a partir da retomada do movimento direto, é como se voltasse à vida, né? Renovada e renascida. E aí, ela vai voltar num grau que pega no mapa do Brasil a Lua e o planeta Júpiter em Gêmeos, no mapa do Brasil, que representa quem? Nós, o povo, a população. Então, traz um movimento aí também. Só que essa Vênus que volta renascida não é fraquinha, não. Embora a Vênus represente, né, a diplomacia, o tato, a justiça, né, o evitar conflitos. E é uma Vênus em Gêmeos. Então, tem um potencial de comunicação aí e de reorganização, digamos assim,
das nossas necessidades enquanto povo, eu diria, né? Que essa lua Júpiter no mapa do Brasil. É na casa 4. Na 4. Sim. Então é o povo mais fortalecido mesmo, né? E o povo se colocando mais, se a gente pode pensar assim, né? E o povo com a autoestima melhorada, já que Vênus pega essa lua e esse Júpiter, né? Sim, sem dúvida. Agora, a gente tem sempre que ter a preocupação que Júpiter pode cometer exageros, né? Então, eu acho que pode ser um momento, Paty, da gente estar revisando melhor essas informações antigas, os fake news. Eu acho que, assim, pode ser um momento de mais atenção, de acorda, povo, né? Acorda, povo. Que mentiras vocês andaram engolindo, né? O que vocês andaram acreditando como verdade? Independente, gente, de partido político, de filosofia de vida, esse é um momento de se desnudar, e Vênus, né, é o planeta exímio para isso, a justiça, buscar o equilíbrio, buscar harmonia, evitar conflito, mas olhar o que é justo. Então, vai passar de volta já no movimento direto em cima da Lua Júpiter, que representa o povo brasileiro, né? E suas concepções, e seus princípios, sua diversificação de religiões. Então, isso tende a movimentar em todos os sentidos, tanto das informações para essa questão política e social que a gente está vivendo, né? E não engolir qualquer coisa de informação que venha, e também para um sentido pessoal e religioso e filosófico, de assim, onde que eu me assento mesmo, o que eu acredito mesmo, porque Júpiter traz sempre esse sentido. Então, rever, o que é interessante é que pode ser um momento da gente rever na base. Eu vou rever na minha, Paty na dela, cada um de vocês vai rever na sua origem, que é essa Lua Júpiter na casa 4. Então, o que nós temos em comum enquanto povo e o que nós temos de individual que nesse momento também precisa fazer a diferença, porque senão a gente não avança, né? Cada um de nós é responsável por passar um fake news ou por desfazer uma mentira, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado com isso e prestar atenção também à mídia, ao que vem da mídia. Não é porque vem da mídia, ou vem da TV, ou vem de não sei quem que você gosta, que é verdadeiro. Até porque a gente, mesmo cheio de boas intenções, pode se enganar, né? E então, até naquilo que a gente estava conversando de tarde, que mídia é que você vê, né? Que mídia é que você vê? Porque Vênus também é escolha. Vênus também tem a ver com escolha, escolhas que você faz, né? Então, você passar a prestar atenção. Que mídia que eu vejo e essa notícia que eu estou vendo aqui, como eu vou repassar? Ou de que forma que está sendo? Porque, mais uma vez, aquilo que a gente falou também tem a ver com Mercúrio, a narrativa que você escolhe, né? Aquilo que a gente falou na live passada. Então, a narrativa da Globo vai ser uma. Se você vai assistir lá o 247, né? 247, você vai escutar outra narrativa, né? E assim você vai passando o que você considera que tem mais a ver você passar, né? Mas olhar para isso. Isso é Mercúrio. Verdade. E sem contar que Mercúrio tem a ver também com todas as formas de assimilação de conhecimento e de passar conhecimento, e as pessoas ou figuras que trabalhem tanto na mídia, como o Paty falou, como no setor de educação, de informação, de divulgação, né, de documentos. E nós temos uma outra coisa importante acontecendo, que está forte já hoje, e vai ficar ainda um tempo chacoalhando, que aí já é outro planeta, é o planeta Urano, que é o revolucionário, o que quebra padrões e que revoluciona de uma maneira inesperada, e simboliza revolução, novidade e coisas inesperadas. E Urano, nesse momento, está na área de comunicação e de estudos de educação no mapa do Brasil, representando, em cima de um planeta, que a gente tem lá, que é um planeta kármico. Nós temos na área de educação, nós temos uma questão kármica séria com relação à educação. E Urano, nesse momento, está possibilitando quebras antigas de padrão,
mas inclusive quebrando, a nível coletivo, quebra de estrutura. Nós vimos que o ministro da Educação também rapidamente desapareceu, sumiu, né? Saiu rapidamente já estava em Miami. Então, uma quebra nessa estrutura da educação. Mas Urano traz também uma esperança de algo novo no futuro. E do ponto de vista individual, eu acho que assim, quebrando as nossas amarras individuais e nos movimentando também, cada um no seu quadrado, obviamente, na direção de questões mais avançadas e mais sociais, que são na natureza de Urano, para os próximos períodos, dentro do que a gente quer na área de educação. Aí pensando a educação de um modo global, não uma área específica, né? Mas nós tivemos o quê? Um corte repentino, uma figura de autoridade, que é o Saturno lá, e estamos também podendo mudar essa autoridade dentro de nós com relação ao que nós queremos da educação. Porque a gente estava vendo que o nosso karma na educação, na área de comunicação, de educação, de informação, no mapa do Brasil, acaba nos aprisionando também a regras e valores que às vezes a gente nem concorda, mas fica acomodado, é um Saturno em Touro. Então, mas já passaram tanto tempo, já falaram isso, eu não vou nem brigar por isso, vou deixar para lá. E esse não é um momento de fazer isso, de ficar quieto. É um momento de revolucionar. Claro que a revolução não precisa ser armada, né? Pode ser armada com livros, armada com argumentos, armada com o futurismo de Urano, com inovações de Urano, inclusive tecnológicas, que a gente está vendo o quê? Todo mundo em casa. Urano também hora de falar, né, evoluído. E hora de quê? Falar, né? Hora de falar. De tirar a mordaça, né, Paty? E as pessoas na educação estão falando, né? Tanto que as pessoas se pronunciaram quanto à escolha das universidades, né? Ah, sim. Dos reitores. Dos reitores, as pessoas se pronunciaram quanto a isso, né? Tem uma coisa que eu escuto muito falar também da educação, que que a intenção às vezes é boa, mas a burocratização, né? A burocratização com o caminhar da educação é muito complicado, é um Saturno em Touro, né? É um Saturno em Touro. A Kátia está falando aí, eu estou armada com livros faz tempo. Exatamente. Então, todas essas ideias que são ideias de grupos, ideias de educação revolucionárias e interessantes que a gente tem, que as pessoas possam estar mais livres e não aguardando, existe muito isso no Brasil, não aguardando um curso tal que vem do Ministério para poder fazer tal coisa, né? Então, fazendo suas pequenas revoluções onde você mora, como acho que Kátia é um bom exemplo disso lá, com os meninos dela lá em Gatu, né? Se cada um puder ser um Urano, né? Que eu acho que ela é muito uraniana dentro da educação, se cada um puder fazer isso, é uma maravilha, né? Sem dúvida. E aí, Paty, como a gente está falando que educação no sentido amplo, a gente vai pensar nas universidades também, nas figuras chaves, quer dizer, como você disse, é um momento de quebrar o silêncio, é um momento de tirar a mordaça da boca, que esse Saturno em Touro na área da educação no mapa do Brasil faz com que a gente seja mais acomodado, não necessariamente porque você não quer, mas como disse Paty, às vezes as estruturas de poder e as estruturas que estão secularmente instituídas são muito morosas e acabam vencendo as pessoas pelo cansaço e por outras coisas para fazer. Não é esse o momento. Esse é um momento de quebra mesmo, quebra de padrão, tirar mordaça, trazer novidades. E a gente está vendo isso mesmo, porque tem grupos de reitores, ou grupos de professores, ou grupos para discutir novas ideias. Até os governadores do Nordeste, com o tal do consórcio do Nordeste, a gente pode já significar como fazendo parte desse novo modelo, né, de comunicação, porque é uma quebra da autoridade Saturno antiga. Urano vem e quebra a autoridade antiga. Então, qualquer um de nós pode fazer isso. Né? Chegar e falar e a sua opinião, independente do que o outro vai dizer ou vai fazer. Né? Está falando aqui? Bom,
Acho que tem Marte, né, também, né, Gi? O Marte em Isso. Ares também. Fala um pouco, Paty. Pode falar que eu vou olhar as Sabe perguntas que aqui. no dia 29 de junho, o Marte entra em Ares. Vocês lembram que há 2 lives mais ou menos atrás, ou 3, Dia vinte e a gente, sete, dia 27. a gente falou bastante sobre o Marte que iria entrar em Peixes. E até brincamos falando, ai que bom, vai dar uma aliviada, né? Mas agora a gente vai ter um outro momento, que é 27, o Marte entrando em Áries. Então, imagina, Marte e Áries, eles super combinam, né? Então, vamos ter agora um momento com mais energia, com mais agressividade, né? Com mais posicionamentos, de uma forma geral, né? Tanto no... A gente vai ter que olhar qual é a área que a gente tem áreas no nosso mapa, porque essa área vai estar potencializada, então a gente vai estar mais agressivo, ou recebendo mais agressividade, né? E vai ficar aí até dia 6 de janeiro, a gente vai ter Marte em Áries, né? Então, mais competitividade e isso, mais disposição para agressividade. E lembrando que quando Marte entra em Áries, não podemos deixar de dizer isso, ele pega o Sol do desgovernante, né? Então, assim, o que isso vai significar? A gente não sabe exatamente, né? Mas certamente uma disposição para se defender ou para brigar maior, né? Sim, porque na verdade o mapa dele, né, do presidente, é 0 grau de Áries, o sol dele. Então, esse sol dele cai no mapa do Brasil exatamente em cima do planeta Plutão, que é um planeta relacionado com poder e com tudo ou nada. E aí, repare que interessante, né? Plutão é extremista. Você tem pessoas que detestam ele e pessoas que chamam ele de mito. Não tem meio termo. É uma coisa bem do Plutão, né? E como se ele viesse, de uma certa forma, para revolucionar, para nos fazer revolucionar, ou trazer à tona a nossa relação com o poder. Porque aí vem como é que cada um individualmente está vivenciando esse desgoverno, não é? E mesmo que a gente não tenha votado nele diretamente, do ponto de vista coletivo, nós somos responsáveis, não é? Porque, pelo que está lá. Então, esse Marte, como o Paty falou, ele vai entrar no mesmo grau do Sol, do presidente, que coincide também com esse grau do planeta Plutão no mapa do Brasil. Então, nesse período, a gente não pode precisar com datas, mas, de qualquer maneira, nesse período, porque Marte entra no dia 27 é o grau exato, tá? É um período onde podem acontecer coisas mais marcianas mesmo. Marte é o belicoso, Marte briga, ele já é explosivo do nada, né? O presidente já é explosivo do nada. Imagine com Marte cutucando lá o sol dele. Então, isso pode ter algum acontecimento mais explosivo mesmo, e de qualquer maneira começa um ciclo novo para ele ali, relacionado também com nossas expectativas, porque vai pegar no mapa do Brasil, a área de valores e a relação com o nosso dinheiro, e a relação com o nosso poder, com nossas possibilidades de lidar com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro e com o governante, porque vai mexer com o poder de um modo geral, né? A gente pode esperar qualquer coisa. No sentido individual, como o Paty falou, é importante a gente estar atento a essa energia, porque vai ficar até janeiro, Marte, para que a gente possa alavancar em coisas positivas. Mas é um período que a gente pode ficar mais irritadiça, mais impaciente, mais pavio curto, claro que isso vai ser diferenciado de acordo com o mapa pessoal de cada um, não é? Mas esse Marte, no dia que entrar, ele faz uma tensão grande, além dessa tensão com o planeta Plutão, que pode, Marte e Plutão juntos pode ser violência, né? Pode ser violência, explosividade. Ele vai tensionar também a área do mapa do Brasil que representa os políticos, que representa o Congresso, que representa todas as instâncias políticas, lá, a Câmara de Vereadores, deputados, senadores, né? Então, representa a área social.
Então, pode ter conflitos, né? Nesse sentido, conflitos a gente já está tendo, mas pode ter alguma coisa mais belicosa mesmo, da natureza de Áries, que Áries é impulsivo, brigão, e também quer tudo para ontem, né? Uma das coisas, por exemplo, Gi, que pode acontecer com Marte pegando, fazendo essa quadratura, já que pega o Plutão, que é da casa 2 do mapa do Brasil, é uma decisão, por exemplo, de abrir, de querer que o comércio abra em todos os lugares, né? Uma decisão que venha de cima, uma decisão mais forte, que force, que dê uma forçada, e isso gere conflitos muito fortes, né? E já que Urano está fazendo esse aspecto com Saturno, possa fortalecer essa união, né? E até, como alguém estava falando, essa divisão, porque, por exemplo, aqui na Bahia, o governador e o prefeito, eles não querem abrir, né? Então, aí as pessoas, os governadores podem começar a se juntar e aí fazer uma cisão, realmente, nesse momento, o que... Sim. Né? Aliás, você falando do governador e do prefeito aqui, né, na Bahia, eu estava lembrando de uma coisa desse período agora também, que o prefeito resolveu assumir, a prefeitura assumiu a parte de transportes, porque as empresas não estavam cumprindo com o combinado, a prefeitura chegou e tomou para assumir nesse momento com relação aos transportes. Então, a gente está realmente vendo o governo e a prefeitura alinhados nesse momento, como em outros lugares do Nordeste, mas isso também é algo que vai se diferenciar pelo país, porque tem lugares que estão abrindo e favorecendo, achando que estão favorecendo o comércio, e, na verdade, a gente pode ter outros picos da pandemia, né? A gente pode ter outros picos, as pessoas às vezes não entendem que não veio um pico muito forte para cá, porque exatamente pelo isolamento social. Então, esse confronto agora de Marte, né, esse estímulo de Marte, como o Paty ressaltou, mexe na área social, então pode ser um conflito, um confronto de interesses, de abre, não abre, fecha, não fecha, e quem é que tem o poder, uma briga de poder, porque Plutão recebe Marte, então isso pode significar um confronto, um cutucão, e também, claro, que pode ser desdobramentos políticos dessas situações que nós estamos vendo aí, porque mexeu com Plutão, mexe com o submundo também. E mexe com a área financeira do mapa do país, significa que também coisas escusas relacionadas ao nosso dinheiro podem vir à tona, ligadas a esse laranjal todo que está aí, e outras questões que a gente não sabe, né? Solange, tudo bem? É bom a gente falando com as pessoas, às vezes a gente não vê direito, as pessoas vão entrando e não vê. Solange, que bom que você está aí, Solange. Luiz Felipe também, Melissa, Lilian, Andréia, Beca. Sim, vamos falar um pouquinho, Luci, né? Também. Vamos falando um pouquinho com as pessoas, ver se tem alguma questão que a gente possa olhar. Sandra. Gi, uma coisa que me chama muito a atenção é que juntando com isso que você está falando, né, do Plutão, que pega o Plutão na casa 2, que esse eclipse no 0 grau de Câncer, com essa quadratura com Marte, é um eclipse muito forte, porque ele junta também a entrada no solstício, né? Então, quer dizer, ele é um eclipse solar forte. E eu imagino que ele também traga muitas coisas que a gente não imagina, né? Mas que vão ser expostas agora, né? A partir de agora com ele, né? Ainda mais porque a gente, logo depois, a gente vai falar mais adiante, a gente ainda tem Júpiter se juntando a Plutão, né? Verdade, verdade. E isso daí ainda é um problema, porque Júpiter expande as coisas, né? E junto de Plutão pode expandir, né, o que está escondido, os dois em Capricórnio, então ainda tem mudanças objetivas para acontecerem, e pode expandir o quê? Expandir morte,
Plutão, Júpiter expandir, Plutão, morte, pode expandir essa questão ainda das coisas fora da lei com o nosso dinheiro, que Plutão representa também dinheiro dos outros, pode ampliar a fiscalização, sem dúvida, né? Sendo que esse novo encontro de Plutão e Júpiter vai ser dia 30 ainda. A gente pode falar melhor disso na outra semana, mas já antecipamos agora. E aí, os dois vão estar retrógrados. Né? E aí, lembrando a força do retrógrado. Coisas que já estavam acontecendo antes e que tem um desdobramento e um chamado ou um impedimento para deslanchar em função de coisas que não estão bem resolvidas. Então, são coisas relacionadas à lei, relacionadas à fiscalização, relacionadas a dinheiro, ou relacionadas a poder. Essa questão, ela não acabou, ela continua vindo à tona. Agora, eu acho que, nesse momento, o mais importante dessa semana é realmente o divisor de águas, digamos assim, vai ser de Vênus para Marte. Então, Vênus que vai ficar direto no dia 25, né? Então, saindo do grupo dos 6, que estariam todos retrógrados até o dia 25. 25, Vênus sai da retrogradação. E 27, Marte entra em Áries. Então, de alguma forma também, esse Marte vai estar num aspecto fluente com esse Vênus, logo adiante, o que ajuda, de uma certa forma, né, digamos assim, nas escolhas ou na forma de poder brigar até, né, na forma de poder brigar, na forma de conversar, fica menos agressivo, digamos assim, já que Marte vai estar num bom aspecto com Vênus, então traz a possibilidade de conciliação, isso traz uma facilidade também na nossa Lua, Júpiter, no mapa do Brasil, então dá uma acalmada. Quer dizer, não tem só aspectos tensos, tem aspectos fluentes também, e as coisas acontecem ao mesmo tempo. Não dá para dizer isso é bom ou isso é ruim, e sim poder decodificar melhor, né, essa manifestação dos planetas, para que a gente possa identificar também quando as coisas estiverem acontecendo. Tipo o que eu falei no início do nosso encontro, né? Eu não imaginava que eu ia prender o cabelo, né? Posso prender, posso soltar, claro. Mas a consciência que eu tive na hora que eu estava terminando, que eu disse, não vou soltar o cabelo, eu tô tão bem assim. Aí me veio a consciência da Lua em Câncer, passando no meu ascendente Câncer, a relação com o passado, minha história, meu avô africano. E aí eu disse, olha a família, estamos começando, né? Então, voltando para a origem, revendo, não, eu estou bem assim. E aí, né? Então, isso é uma coisa aparentemente pequena. Né? Tem a ver com o que, Paty? Com Câncer, né? Sim, com a Lua em Câncer, com o eclipse de Câncer, é você se ver melhor, é você se sentir bem naquela pele, naquela roupa, naquela fala, naquele lugar, porque Câncer é o signo que faz com que a gente busque esse contato, com a gente reconheça, na verdade, o que é bom pra gente. O colo que é pra mim, não necessariamente é o colo pra outro. Diga, Paty, o quê? Eu vi uma matéria muito interessante que tem a ver, eu acho que com esse 0 grau de Câncer, que os índios se contaminando, né, com o Covid. Exatamente porque eles estavam indo para a cidade para comprar peixe, né? Imagina, aí, por conta da contaminação, eles criaram no meio da floresta lá, um lugar onde eles passaram a fazer cultivos antigos que eles já não faziam mais. Olha, que lindo! Que tem a ver com isso que você está falando, né? Então, que cada um... Retomada do passado que faz bem. Cada um no seu lugar, retomar o que te acolhe, né? O que lhe nutre? Porque Câncer tem a ver com nutrição. Com você se deixar nutrir. Porque uma coisa que a gente tem escutado muito, é claro que tudo está muito difícil, que a gente tem essa incerteza, né? Mas a gente precisa encontrar cada qual o que nutre. Qual é o ninho de cada um, né?
o que a gente pode fazer no nosso dia a dia que deixe a gente mais acolhido, com a sensação de pertencimento, né? Exatamente para que a gente possa fazer frente, né, a essa onda. Afinal de contas, isso que a gente se deu conta, né, que é muito interessante você pensar que o Brasil tem um Plutão no mapa dele aqui no 0 grau de Áries, né? E esse Plutão do Brasil fala do inconsciente coletivo do Brasil. Então, o Brasil é considerado, o povo brasileiro é muito cordial, tá? No final, não é verdade, gente. Tem um Plutão em Áries, né? Então, onde está a violência, onde está a agressividade, onde está o colonizador do Brasil e de cada um de nós, onde está a nossa necessidade de poder, né? No lugar, no trabalho onde a gente chega, nos cargos públicos, que é uma coisa tão Saturno em Touro na casa 3, cargo público, né? Uhum. Então, ele, na verdade, ele veio, o desgovernante, ele veio com esse solzinho dele aí, iluminar isso. Uhum. Né? Senão não pegava. Uhum. Não teria pego, e pegou por isso. O que a gente falou e comentou de tarde também, lembrando para vocês, que esse movimento de derrubada desses heróis nacionais que estão em estátuas, de colonizadores, de traficantes de escravos, que ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu, e estão lá ostentados nos lugares. Começou, né, no exterior, e isso está um movimento aqui no Brasil também, denúncias e movimentos fortes no sentido de tirarem essas estátuas e de trazer a história que está por trás desses monumentos imensos que ficam na frente de prédios públicos ou particulares, enfim, em homenagem a esses traficantes. Então, isso também tem a ver, né, Paty, com esse Urano que está nesse momento em cima desse Saturno no mapa do Brasil, que é na área de conhecimento, e as pessoas estão se apropriando mais da própria história. Inclusive, esse eclipse em Câncer e o Mercúrio retrógrado em Câncer faz com que a gente reveja essa história, reveja o seu lugar, reveja a sua importância, a sua história individual e sua história no contexto do lugar que você está. Então, é um momento de valorização que esse Plutão do mapa do Brasil na casa 2 também traz a nossa relação com nossos valores. Nós fomos achatados. Nós valorizamos o quê? Às vezes a gente nem sabe o que valorizar, porque nós somos tão colonizados. Então, está vindo à tona toda essa importância também do que é valoroso ou não, de acordo com a história verdadeira e não com a história que contaram. Então, é um momento importante de revermos nossas origens, nossa raiz e revermos nossa casa. Eu acho que tanto de rever essas estátuas, como aquela história, né, da estátua na frente do hospital do Santo Isabel, que você estava falando, né? Que foi um traficante, que é a cara do Brasil, um traficante de escravos, e que no final ele resolveu doar para abrir hospital. E aí fica a estátua dele lá na frente, né? E daí vem as elites, que, por exemplo, eu sempre escutei na minha infância, uma coisa bem, bem baiana. Ali é a Rua General Labatu. Você conhece, minha filha, o General Labatu? Um escroto, né? Mas ninguém passa, não se sabe. A história que é contada é uma história de um ponto de vista completamente do colonizador. Exatamente. E Saturno em Touro, na casa 3 do Brasil, que é a área relacionada com o Ministério da Educação e a educação do povo, Saturno retrógrado, então a gente tem uma questão kármica com a informação, ele cristaliza ali e impedia. Historicamente, é uma estrutura dos poderosos para manter a história oficial.
a história oficial de quem está mandando. E nesse momento, Urano vem e corta. E simbolicamente, esse ministro que não fez diferença nenhuma, já foi tarde, né, vai embora repentinamente. Não sei se vocês perceberam que no mesmo dia que ele já estava saindo e sendo demitido, ele já estava em Miami, no mesmo dia. Como foi que conseguiu vir? Passagem, ainda mentiu, outra coisa, ele mentiu, ele chegou lá como ministro da Educação, quando ele já tinha sido exonerado. Isso é bem Mercúrio, o Mercúrio retrógrado, que ele se apropriou e mentiu, e usou em benefício próprio, né? Então, assim, mas esse corte com a autoridade, né, é uma... E a briga que o pessoal da educação vem tendo nesse período todo, os reitores, os professores, as pessoas que apoiam os movimentos dos professores, para quebrar essa estrutura e essa rigidez que esse Saturno em Touro traz de séculos, né, de opressão e de querer conter a história e as informações naquilo que é conveniente para quem está no poder. Né? Aí, estão dizendo que é bem sincera, nós. E na verdade, assim, né? Se a gente for pensar, o Saturno, que é uma coisa que a gente diz, é um país sem educação. Mas não é verdade, não se valoriza, porque onde a gente tem Saturno, a gente precisa transformar o chumbo em ouro, né? Então, assim, temos muita história oral para ser contada, né? Para ser resgatada, para ser escrita, para ser passada, né? Agora, para isso, precisa passar por esse Saturno, né? Por essas hierarquias. Kátia está colocando agora aqui passaporte diplomático. E uma coisa que é importante, antes de sair, ele ainda fez uma coisa lá para passar as cotas, né? Cotas. Ele ainda cortou, ainda deu uma canetada para cortar as cotas de pós-graduação para os negros, indígenas, quilombolas, enfim, né? Ele ainda assinou contra a educação, né? Todo mundo já está se mobilizando. Agora, esse Urano em Touro também, ele vem para quebrar ou para trazer para quem vai ser responsável, para quem está brigando por uma educação de qualidade, para acelerar um pouco mais, o Urano acelera, para acelerar e para quebrar os entraves, e também eu diria que é acelerar o processo de quem não tem informação. Então, o que a gente espera, eu espero pelo menos de positivo, é que isso venha num processo daqui para frente de prestarem atenção a quem não sabe ainda nem assinar o nome, gente. Não sabe nem, que nunca estudou, que não tem informação nenhuma. Então, assim, é quebrar com aquela estrutura antiga que mantinha as pessoas, né, abaixo das autoridades. Então, é você poder ser autoridade no conhecimento, você ter acesso à informação. Claro, esse Urano é a internet, então muita coisa está avançando por conta da internet. A gente sabe que muitos lugares não tem internet, esse é um diferencial agora, inclusive, para o Enem, né? E para quem está estudando em casa, a população pobre não tem esse acesso, não pode contar como ano letivo, porque não tem nem informação direito. Esse Urano, quebrando o Saturno, também pode significar que os próximos e os que estão lutando para uma educação de qualidade possam levar isso mais rápido para esses lugares comunitários, porque Urano é o grupo, Urano são as tribos, Urano tem a ver com diversas tribos. Então, é quebrar essa autoridade instituída e que privilégio de alguns. Saturno lembra escadinha, quem está em cima, quem está embaixo. E Urano lembra que as pessoas são diferentes e que a diversidade precisa e pode conviver harmoniosamente ou em conflito e se acertando por esse diferente. Ninguém tem que ser igual. Pati, acho que a gente já tem que acabar antes que feche antes da gente, né? Pode acabar. Eu, por mim, estou acabando, gente. Obrigada de vocês estarem aqui, é sempre a oportunidade de conversar. Daqui a pouco o vídeo vai estar em algum lugar, ou no IGTV, ou no YouTube. E semana que vem nós estaremos de volta, porque nós vamos falar na próxima semana do outro eclipse que vem, que é outro eclipse lunar. Tá bom? E daí a gente vai falar
mais individualmente do outro eclipse. Isso, né? bem lembrado, Paty. No outro eclipse, a gente vai... Pegue os mapinhas de vocês, que a gente vai falar do grau do eclipse, aonde cai no mapa de cada um, que é um eclipse lunar, o próximo. Lunar. Esse, a gente vai divulgar com mais antecedência, para vocês se prepararem, tá bom? Beijos. Tchau, gente. Tchau, Paty.